vídeo de hoje eu vou fazer um raio-x do Bruce, que é esse garotão aqui. Ele é um bulldog francês e tem várias particularidades nele que foi a primeira vez que eu fiz, ou foi a primeira vez que eu fiz tão bem assim. Então quis trazer ele para o quadro do raio-x pra gente ver todas essas particularidades. Vamos às especificações técnicas do Bruce. Ele foi feito em um bastidor de 18 centímetros, que pra mim já é considerado grande. E quanto maior o bordado, mais detalhes dá pra colocar. Isso possibilitou com que eu adicionasse até mesmo o reflexo da grade no olho dele, igual tá na foto de referência. O Bruce foi bordado em 40 horas e foi usado 27 cores de linhas no total. 3 delas são de linhas de costura, o resto linha de meada. Ele foi bordado em um algodão cru de gramatura média. O rostinho dele e as folhas foram feitas em pintura de agulha. O caulezinho dos ramos foi feito em ponto haste. O nome foi feito em ponto corrente. Foi a primeira vez que eu usei ponto corrente para fazer um nome. E a bolinha de tênis foi feito em nó francês. No nó francês eu usei um fio com 2 voltas na agulha. Se eu fosse fazer de novo, eu usaria um fio com 1 volta na agulha para ver como o resultado muda, né? Essa foi a foto de referência. Geralmente, quando a foto de referência tá assim com o pet junto com algum humano, né? É muito difícil do pet tá com a cabeça num ângulo bom. Às vezes corta uma parte da orelha, ou a orelha fica torta, ou o rosto do pet fica torto. Mas, surpreendentemente, o Bruce ficou perfeitinho e tirando todo o resto da foto, ele ficou bem de frente, com a iluminação muito boa, com a qualidade da foto muito boa. E isso possibilitou com que a gente usasse essa foto para fazer o bordado. Vamos começar o bordado de cima para baixo? Aqui na bolinha de tênis eu usei 3 cores para dar o efeito de luz e sombra. O 279, o 280 e o 281 da Anchor. Eu gosto bastante dessa cor 279 porque eu acho que ela é uma cor muito coringa, assim, né? Eu acho que ela combina muito com tudo que é um amarelo meio esverdeado, né? Um verde meio limão, assim, igual é a bolinha de tênis e outras coisas. Por exemplo, muito olho de gato tem essa cor meio misteriosa que não é nem amarelo e nem verde, e eu achei que combinou bastante as cores aqui. Aqui no nome eu usei o ponto corrente com 2 fios e com a cor número 236. Não quis trazer o preto puro para não ter tanto contraste assim com a bolinha de tênis que fica logo em cima. O ponto corrente, ele é melhor usado em letra cursiva ou em letra que tem só curvas e não quinas. Se você for fazer o ponto corrente em alguma letra que tem quina, tem que começar e terminar o risco em cada uma das arestas da letra. Por exemplo, no E, eu tive que fazer o risquinho lá de cima, começar e terminar o ponto e arrematar, fazer o risquinho do meio e depois o risquinho na vertical, porque se eu não faço isso, as quinas não ficam em 90 graus, elas ficam também mais curvadas. Então fica a dica aí se você vai usar o ponto corrente, às vezes não vale a pena dependendo da fonte da letra que você está usando. Sobre o olhinho do Bruce, eu vi na foto de referência que ele estava refletindo como se fosse uma grade, né, como se estivesse na sacada de um condomínio, e estava refletindo tanto a grade quanto o céu. Então eu usei um cinza mais apagadinho para fazer o fundo do céu e usei uma linha de costura cinza para fazer essa grade. Usei a linha de costura justamente porque ela é mais fina, geralmente, do que a linha de meada. Eu gostei bastante do resultado, mas eu acho que se tivesse uma linha mais fina ao meu dispor, teria ficado mais delicadinho essa grade e eu teria gostado ainda mais. Já no olho esquerdo, quando a gente olha para a foto de referência, a gente vê que ele tá mais clarinho e que a pupila, que geralmente é preta, tá na verdade bem clara, né? Tá mais clara do que a íris em volta. Confesso que eu fiquei com receio de colocar essa informação no bordado também, porque o normal que a gente conhece é íris colorida, né? E a pupila pretinha. Mas nesse caso, a pupila tava mais clara. Eu falei, nossa, se eu passar isso por bordado, será que não vai ficar estranho? No caso, eu passei. Quando a gente olha pra obra final, ficou bem legal o resultado. Eu não sei se isso foi só um reflexo específico que deu no olho dele, ou se é algum tipo de cegueira ou catarata,
Não sei. Aqui nos raminhos usei 3 tons de verde, usei pintura de agulha com um fio só nas folhas e no caulezinho usei ponto haste também com um fio só no tom mais escuro do verde que eu peguei. Todo o lado esquerdo do Bruce, ele tá mais sombreado do que o lado direito, que tá mais iluminado, e eu tentei transpor isso pro bordado. Então quando a gente olha aqui só pra lateral esquerda preta, a gente percebe que eu foquei mais em usar os tons de preto, até porque na foto de referência eu não conseguia nem ver outros detalhes que não fossem pretos, né? Eu tive que editar a foto, adicionar mais brilho pra conseguir enxergar ali alguma coisinha que não fosse totalmente preta, e mesmo assim foi bem difícil. Do contrário, do lado direito, eu usei bem menos o preto, o 403, e usei muito mais os outros cinzas, né, o 236, o 400, para fazer essa diferenciação de um lado para o outro. Da mesma forma, no pescoço, na parte branca, fiz a mesma coisa. O lado direito eu usei bem mais o branquinho mesmo, e alguns cinzas, os mais claros que tem. E do lado esquerdo eu nem cheguei a usar o branco em si, né? Eu usei só tons de cinza, inclusive o tom mais escuro que tem, que foi o 236. Muita gente tem medo de usar tons de cinza mais escuro quando tá fazendo pelagem branca e usar tons de cinza mais claro quando tá fazendo pelagem preta, achando que não vai dar pra perceber que o pet é branco ou que o pet é preto. Mas é justamente o contrário, né? Olha só, o que eu menos usei aqui no Bruce, na pelagem branca, foi o próprio branco. E mesmo assim, quando a gente olha pra ele, dá pra ver claramente que ele é branco e preto. Então a minha dica é, não tenha medo de usar esses tons de cinza mais escuro, porque são eles que vão dar a vida necessária, o realismo necessário para o bordado branco e preto. Quando se trata de preto e branco, automaticamente as bordadeiras ficam inseguras, ficam com o pé atrás em usar toda essa gama de cinzas, né? E aqui vai meu incentivo justamente para vocês perderem esse medo e usar esses tons de cinza e adicionar contraste no bordado. Eu já tô muito acostumada a fazer pet preto e branco, né? Eu já tenho toda a paleta formada na minha cabeça e depois, quando já não é mais um desafio escolher a paleta, o desafio consiste justamente em adicionar coisas novas para ver se é possível realçar ainda mais essa paleta. E foi o que eu fiz no focinho do Bruce. Foi a primeira vez que eu usei literalmente uma cor azul para realçar o cinza como se fosse a parte iluminada, né? Só que ao invés dos tons de cinza que eu geralmente uso, eu usei azul. E agora a ordem que eu bordei o Bruce foi os olhinhos, primeiro o olho direito, depois o olho esquerdo, depois fui pro narizinho, depois pro focinho em volta, pro queixo, essas gordurinhas do pescoço, o resto da parte branca do pescoço, a parte esquerda mais acinzentada, mais sombreada do pescoço, a parte preta do pescoço, depois eu subi pra lateral esquerda do Bruce para fazer toda essa lateral bem sombreada de preto, depois fui pra outra lateral, agora mais iluminada, depois eu fiz a testa, depois fiz a orelha direita, a orelha esquerda, os raminhos, a bolinha de tênis e por fim o nome. Gostou de conhecer o Bruce, de saber mais sobre ele? Comenta aqui embaixo. Se você tiver mais alguma pergunta sobre ele também, comenta que eu respondo e a gente se vê no próximo vídeo.